todos bem-vindos ao Ela Tá On, podcast voltado ao universo feminino. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre autismo, né? E para me ajudar com esse assunto, eu trouxe aqui a Samantha. Olá, Samantha, seja muito bem-vinda ao podcast. Obrigada, bom dia a todos, obrigada pelo convite. É um prazer para nós poder estar aqui falando um pouquinho sobre esse assunto. Samantha, para a gente começar hoje, eu sempre pergunto, quem é a Samantha hoje? Quem é a Samantha hoje? Samantha é uma mulher batalhadora, ativista, né, da causa do autismo e das outras deficiências, muito focada em tentar aí ajudar as pessoas, né, que já passaram por aquilo que estão passando por aquilo que eu já passei e que na época eu não tive apoio. Então, assim, essa foi uma das principais bandeiras, motivos pelos quais eu resolvi lutar, né, e trabalhar em prol das pessoas que estão passando e que eu passei sozinha. Então, é importante a gente ter um apoio, né? Faz toda a diferença. Faz, principalmente para nós mães, temos esse apoio, esse auxílio, esse companheirismo de pessoas que já passaram por isso, por esse processo de diagnóstico, que não é fácil, são muitas incertezas, até chegar ao ponto, né? Exatamente, incertezas, aí o que eu faço agora? Vem a culpa, né? A principal fase aí dessa notícia, depois do impacto, é a culpa. O que eu fiz? Por que comigo? O que eu deixei de fazer? Ou o que eu fiz, exatamente, o que eu deixei de fazer. Então, vários questionamentos que são naturais, mas que são, claro, não são saudáveis e não são pertinentes, né? À medida que o tempo vai passando, a maioria das famílias, essa mãe vai elaborando isso, principalmente se ela tem um bom apoio. Então, por isso é fundamental que se tenha apoio tanto da família, né, a mais próxima, uma rede de apoio de profissionais que vão esclarecer as dúvidas e tudo isso vai se dissipando e essa mãe vai se fortalecendo para poder atender, na verdade, a realidade que está ali, que é uma criança que ou, né, às vezes até já adolescente, enfim, que vai precisar de um encaminhamento diferente. Vai fazer toda a diferença se esse cuidador, essa mãe, ela estiver num bom momento emocional, ela estiver segura, tranquila, centrada. Sim. E hoje você é uma das fundadoras da MAC, né? Sim, eu sou uma das cofundadoras da MAC, que é uma entidade sem fins lucrativos, fundada há quase 7 anos atrás, por mães também, que estávamos todas na mesma situação, querendo ali trabalhar e fazer alguma coisa em prol das outras famílias, né? Mas que não onerasse essas famílias, porque a gente vê que o poder público faz a parte dele, mas tem muita demanda para ser resolvida. Então, o terceiro setor, que é o nosso caso, entra nesse circuito também para dar um apoio, né? E fazer essa ponte entre o particular, lá o cidadão, e o Estado, né? Seja município, Estado ou federação, para vir com as políticas públicas e que sejam políticas públicas que atendam realmente as necessidades reais desse público, não somente para ficar lá no papel ou alguma coisa que não vá de encontro à necessidade, né? Sim. Só para esclarecer, a MAC é a Associação de Mães de Autista de Cascavel, né? Isso. Para quem não sabe. E fica a dica aí, vai ter os contatos no link depois no final do Sim. vídeo. Para vocês entrarem em contato, se vocês tiverem, conhecerem alguém que precise de apoio, a MAC está aí para isso. Exatamente. Né? Tá. Vamos falar um pouquinho sobre o autismo, o TEA, transtorno do espectro autista, Samantha. O que é isso? Morde? Não. Não. Certo. É de comer? Não. Triste. A gente tem passado aí por várias alterações no sentido de nomenclatura, de o que falar, de como falar, e a gente vem discutindo muito, tá? É um assunto que está bastante em voga, né? Por conta da facilidade das pessoas de procurarem ali alguma resposta para comportamentos, sinais, sintomas que já vinham, né, muito tempo ali sendo diagnosticados de forma errada ou não diagnosticados. Então, é o transtorno do espectro autista. Hoje a nomenclatura correta é essa, TEA, né? O TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, quando está desenvolvendo a parte neurológica, então lá no embrião, já temos alterações que vão afetar a parte neurológica e todo o desenvolvimento neurológico. Não é igual para todo mundo, né? Não, é um transtorno. Então, ele se torna muito amplo. Isso, né? O que acontece? Que o autismo, ele não tem cura. Você vai nascer e morrer autista. E qual é a dificuldade que a gente tem para coordenar tudo que vem com o autismo? São as comorbidades, que são co-transtornos. Que elas vivem... são transtornos que você pegar um livro de medicina hoje, eles existem como transtornos independentes. Por exemplo, pode ser
posso ter só TDAH, eu posso ter só transtorno do sono, eu posso ter só transtorno da ansiedade. O autista, geralmente, ele congrega vários desses transtornos ao mesmo tempo. E aí reside muito a dificuldade, né? Tanto da família, da escola, dos profissionais, em diagnosticar e depois tratar. Tanto é que a gente vê muitas pessoas hoje que estão fazendo o diagnóstico tardio porque foram acompanhadas e tratadas como bipolaridade, somente uma depressão, que na verdade são comorbidades, né? Então a gente está tendo diagnósticos de pessoas autistas depois que fazem o diagnóstico dos pais, dos filhos, os pais estão tendo o seu diagnóstico, né? Estão amplamente, tendo, como tem muita informação, percebendo que de repente aquele diagnóstico dele, peraí, acho que não era bem isso. Volta, conversa com o médico, às vezes procura uma outra opinião médica de alguém que seja especialista no transtorno do espectro autista e acaba fazendo o seu próprio diagnóstico, né? Sim. E não tem algo que caracteriza o autismo em si? Então, caracteristicamente, assim, vamos dizer, facialmente, né? Na medicina a gente chama de faces, é um transtorno do comportamento. Então, ele não vai afetar a fisionomia da pessoa. E a gente sempre ouve aquela frase, né? A famosa face sindrômica, se não me engano. Sim, né? Mas a gente ouve muita frase, mas nem parece autista. Nem tem cara de autista. Porque o autismo, por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, existem outros transtornos que alteram a fisionomia, mas ele não altera. Ele é basicamente focado no comportamento, tá? Ele não tem alterações físicas, né? Doenças orgânicas associadas. Não é síndrome de Down, que a gente vê que tem alterações físicas, né? Sim, exatamente. Algumas alterações genéticas, como a síndrome de Down, síndrome de Williams, síndrome de Edward, que é uma outra síndrome que é rara também, elas afetam a fisionomia e trazem doenças orgânicas associadas. O autismo não se encaixa, apesar do autismo ter um fundamento genético também. Mas ele não se encaixa nesse padrão médico que traz alterações fisionômicas, tá? Sim, é só uma coisa neurológica mesmo. É, comportamental. Sim, normalmente o que a gente vê em autistas, os três sintomas, sinais clássicos é a questão de seletividade alimentar, a questão social, a interação social que é muito difícil, e a questão da fala, né, que pode ter alterações de fala e tal. Esses são os mais clássicos. Na verdade, a gente fala que ele é um transtorno que afeta a interação social, a comunicação, né? Pode trazer, por exemplo, uma deficiência intelectual? Pode. As pessoas têm uma ideia um pouco errônea de que todo autista é muito inteligente. Ou é muito inteligente ou é muito devagar. Mas o que acontece? Até 40% dos autistas podem ter algum nível de deficiência intelectual, às vezes bem limítrofe, então, para quem não é profissional, se você não faz uma testagem neuropsicológica, você não consegue avaliar isso, tá? E o que acontece é que todo autista tem um hiperfoco, a maioria. O que é o hiperfoco? É aquela área do conhecimento que ele tem muito conhecimento daquela área. Ele sabe tudo, ele estuda, aquilo chama muito a atenção dele. E ele acaba ficando um super especialista naquela área. E isso, às vezes, traz para as pessoas a ideia de que todo autista é muito inteligente. Geralmente é o hiperfoco. Pode ser. Muitos autistas têm altas habilidades, e têm superdotação, que são coisas diferentes. Né? Então, por isso que o acompanhamento desde o começo é muito importante. Para você fazer toda essa triagem e perceber quais são as habilidades a mais ou quais são as dificuldades que estão mais presentes, juntar tudo isso e traçar um plano de apoio para essa pessoa, né? Eu li um caso que eu achei fantástico, que era um menininho, o hiperfoco dele era em dinossauro, né? Básico. E ele foi no museu e ele identificou um dinossauro, um esqueleto, que estava identificado errado na plaquinha do museu. Gente, eu achei assim fantástico, é uma história verídica, gente. Sim. Acontece. Então, eles focam tanto naquilo que eles sabem o passado, o presente e o futuro. Exatamente, sabem sobre tudo. Aquele assunto, né? Exatamente. É uma coisa impressionante. Às vezes você ouvir um autista falando sobre um determinado assunto, parece que ele estudou anos, assim, formalmente sobre aquilo. E não é a facilidade. Isso a ciência ainda não explicou.
né? Tá explicando. A ciência está trazendo várias respostas ainda para nós sobre as dificuldades, sobre as habilidades, enfim. Mas é uma característica. E então a gente não pode colocar todo mundo na mesma caixinha, mesmo com as pessoas típicas a gente não pode fazer isso, né? Ninguém é igual a ninguém. Exatamente. Ainda mais um neurodivergente. Como o próprio nome diz, nós somos indivíduos individuais. Cada um é um, cada ser é um ser. Mas dentro do autismo a gente tem essas características. Então, avaliar bem para saber exatamente qual é a situação dessa pessoa com autismo é importante para poder trabalhar e, inclusive, tentar desenvolver e ajudar nas vertentes em que ele tem mais dificuldade, né? Sim, essas são as terapias de apoio, né? Elas vão auxiliar aquela criança a desenvolver aquilo que elas têm uma certa limitação. Exatamente, inclusive modular os comportamentos, né? Sim, principalmente no quesito social. A gente vê que eles Isto. têm uma dificuldade social, eles se forçam muito, né? Pro autista uma das coisas mais difíceis. Alguns têm um pouco menos de dificuldade, mas é essa convivência social, a interação. Eu chegar ali, ter uma facilidade de conversar, dar um oi. Eu tô num grupo, eu consigo interagir, dando a minha opinião. Eu não vou me isolar. Então, todas essas situações sociais para o autista podem ser, assim, de extrema dificuldade. Nós temos autistas que ficam retraídos na escola, se escondem, aí acabam, às vezes, até tendo algum outro comportamento que pode remeter a uma falta de educação, né, de indisciplina, quando, na verdade, ele está tentando se proteger de uma grande fobia que ele tem, porque ele não consegue lidar com aquilo, né? Por isso que a psicoterapia, né, a terapia com um psicólogo, ela é de extrema importância, né, em toda a fase do diagnóstico, inclusive até a fase adulta, né, meio que ad eternum, assim. Claro, que se a pessoa ela vai fazendo uma boa terapia com um bom profissional certificado, em base científica, porque a gente sabe que temos terapias aí que não têm base científica, elas podem até piorar o quadro comportamental, né? Então, um bom autista, né, um autista bem acompanhado por um bom profissional, ele vai se autogerenciar, aprender a gerenciar essas dificuldades e vai se socializar. Eu tenho um dos meus filhos, eu posso dizer, porque eu tenho 3 autistas, e o meu é o meu autista número 2, eu falo, do meio. Ele teve muita dificuldade social. Dos 3, é o que teve mais dificuldade social. Assim, ele se escondia embaixo da carteira, no fim da sala, durante os primeiros 10 dias de aula. Ele não falava com ninguém, ele ficava, não queria sair dali. As crianças saíam da sala e voltavam, ele estava ali ainda. Então, assim, foi muito difícil. E ele hoje tá bem. Ele tem a roda de amigos dele, ele tem lá o grupinho, né? Com quem ele se identificou, e eles também se identificaram com ele. E não são todos neurodivergentes. São amigos típicos, entendeu? Sim. Cada um lá com a sua faculdade, com o seu trabalho. Então, ele tem um grupo social, ele viaja sozinho, ele tá dirigindo, ele tá fazendo faculdade. Claro, muito trabalho terapêutico. Muita intervenção. Já teve uma fase muito difícil, comportamental, que foi ali na faixa dos 13 até os 16 anos, porque pega bem a questão hormonal também, das transformações hormonais pelas quais o adolescente passa, né? Isso é uma fase realmente difícil a mais para a família que tem um autista, mas bem acompanhado e com apoio, né? Uma rede de apoio boa. Hoje ele está ali vivendo de forma independente, tomando suas próprias decisões, às vezes precisa de um apoio ou outro, né? Claro, como um rapaz de 23 anos que às vezes não tem nada de diagnóstico e também vai ter suas dificuldades, né? Mas assim, quem viu e quem vê se surpreende com a diferença, porque teve bom acompanhamento, né? Isso é importante, né? Muito importante, gente. Então, assim, ó, se você acha que tá difícil, não se preocupe. No começo é sempre difícil. Até você adequar o psicólogo, adequar as terapias, para ver o resultado, às vezes demora. E a criança ela também tem que se sentir segura com o psicólogo, o psicoterapeuta que vai acompanhar ela, né? Isso eu vejo que isso é um fator importantíssimo no desenvolvimento da terapia em si. Eu tenho uma autista em casa, para quem não sabe. E o mais difícil foi adequar isso. Foi adequar a questão do psicólogo para ela. Adequou a questão do psicólogo, ela deslanchou. Desenvolveu muito bem e tá super tranquilo. E é uma luz no fim do túnel para vocês. Mãe, família de autista. Nesse começo, no princípio diagnóstico, que você vê essa dificuldade, vê a criança se escondendo, porque eles se escondem. Eles se fecham. Muitas vezes eles desenvolvem alguma outra comorbidade junto. Tipo, eles podem entrar numa depressão em função dessa dificuldade social que eles estão tendo. E isso tudo, assim, é preocupante?
lógico que a gente se preocupa, mas não dá para desesperar. Primeiro mantenha calma, respira e vai para terapia. Sim. Que é Então, o caminho. exatamente. Então, fazendo dois apontamentos em cima do que você disse agora, né? Respira e tal. O que acontece? A gente olha muito pro autista e deixa de olhar para a família, que é ali a primeira rede de apoio que ele tem, geralmente a mãe. A gente se inclui nisso, né, Vânia? A gente se inclui nisso. Então, a gente tem que se cuidar muito, porque a gente precisa estar muito bem, muito estruturado, centrado, para poder encarar. Porque os desafios, eles vão vir diariamente. Você, quem tem filho, sabe que todo dia tem uma coisinha ali para resolver, e você está desenvolvendo um outro indivíduo, você está educando. Imagina a grandiosidade que é isso. Um indivíduo que está sob sua responsabilidade. Você está educando um cidadão para o mundo. Exatamente. Você está criando um ser que vai para esse mundo, que vai trabalhar, que vai ter sua opinião. Então, assim, vamos plantar boas sementes. A gente sempre fala disso, né? Sim. Vamos trabalhar em cima de que isso seja o melhor trabalho da nossa vida. E as mães sempre se esmeram por isso. Com o autista, é muito mais difícil. Porque você enfrenta as dificuldades todas advindas do diagnóstico, as questões sociais, as críticas e os preconceitos, você tem que lidar com isso, né? Então, a mãe precisa estar muito bem amparada. A gente fala muito disso e é uma lacuna muito grande que a gente tem. A falta de, inclusive por parte dos profissionais que cuidam dos filhos, de orientar, de apoiar essa mãe, essa família ali, o cuidador mais próximo, né? Porque a gente acaba adoecendo junto. Porque, assim, tipo, é muito triste para uma mãe ver o seu filho se esconder. Né? Eu imagino, eu me coloquei no teu lugar quando você falou que teu filho se escondia na carteira. Muito. Porque a minha filha, às vezes, se esconde também. Quando ela tá muito sobrecarregada, ela precisa daquele espaço. Passou. Né? Então, pra gente, como mãe, ver... o sofrimento deles é doído, né? É muito doído. É muito doído. Muito. E a gente tem que engolir aquela dor. Isso. Deixar ela para um outro momento pra gente resolver, porque naquele momento quem precisa é o filho, é a criança, o adolescente que tá ali passando por aquela situação. E, né? E aí? E daí? Por isso, a gente tem que ter esse apoio, né? Fazer uma terapia, não deixar de cuidar do físico, né? Porque a hora que você está fazendo exercício físico, você está trabalhando físico, mas você está trabalhando o seu mental também. A atividade física libera endorfina. Exatamente. A endorfina te deixa mais leve, mais feliz, sem contar que oxigena o cérebro, né? O que faz você pensar melhor também. Eu sou prova viva disso, porque eu sempre fiz exercício, sempre fiz bastante atividades físicas, né? E durante muito tempo eu me larguei isso de lado para cuidar dos filhos, né? O meu filho mais velho também é autista, mas ele tem um outro diagnóstico, ele tem uma síndrome rara, que se chama síndrome de Williams. Né? Ele tem deficiência intelectual, ele tem microcefalia, nossa, é uma bênção na minha vida. Inclusive, ele que me dá todas as notícias todos os dias, que ele assiste o jornal desde as 5 horas da manhã. Mas assim... tem todo um lado que não é tão romântico assim, que é o lado de tratar com uma pessoa com deficiência intelectual que passa por muitas dificuldades, quando, por exemplo, agora que está na vida adulta, que não tem muita alternativa de trabalho, de atividade, que as pessoas não convidam para os eventos sociais, entende? Sim. Toda essa exclusão pela qual a mãe da pessoa com deficiência passa, sobrecarrega ela também, no emocional principalmente, que afeta o físico. Então, assim... importantíssimo a gente trabalhar essa mãe em todos os aspectos, para que ela se fortaleça, para que ela tenha ali, da onde tirar um combustível na hora que a ventania vier, entendeu? Porque vai vir, infelizmente, né? Vai vir. Eu acho assim, a mãe, ela acaba abraçando, né? É meu filho, nasceu de mim, eu vou pegar, vou cuidar, vou fazer, e ela defende o filho como uma leoa, né? O que difere um pouquinho dos pais. Tem muito pai que não aceita o diagnóstico do filho e não entende, não procura se atualizar, saber como ajudar esse filho, dar até um apoio para a mãe, né? A gente vê muito isso ainda, infelizmente. Infelizmente, a gente tem um índice elevadíssimo de separação de casais e de que abandono pelo pai, pela parte masculina, né? Quando há o diagnóstico, ou depois do diagnóstico que de repente passa por uma fase mais turbulenta. Então, a gente vê muitas mães solo, cuidando aí, né, em todos os aspectos e com uma dificuldade financeira enorme, porque geralmente um dos dois tem que parar de trabalhar para poder acompanhar esse autista. Então, quando o pai abandona, vocês já imaginaram? A gente vê muito isso na associação, né? É uma triste realidade, né? Então, a gente precisa também trabalhar essa mãe para que ela
de repente, faça algum tipo de aprendizado para fazer alguma coisa em casa e gerar renda a partir da sua própria casa, e para não deixar de atender essa pessoa com deficiência, né? Então, é complicado. Porque quando o diagnóstico ele vem cedo com a criança pequena, ali de 2, 3 anos, o que acontece? É muita terapia envolvida, né? Você tem que muitas vezes ir pro fonoaudiólogo, psicólogo, equitação, enfim. Terapia ocupacional, fisioterapia. São muitos profissionais Sim, envolvidos. além do próprio neurologista para ver a parte de medicação. Então, você tem que ficar a cada 6 meses lá, né, conversando e interagindo, né? Então... Sim, então assim, nesse princípio, são muitos profissionais. E quem corre com a criança, normalmente é a mãe. Sim. E aí, trabalhar fora. E correr com terapia, se ela não tiver alguém que apoie, fica complicado, né? Fica muito difícil. A gente vê Sim. que a mãe, ela leva muito. É ela que faz questão de correr com a criança. Porque é o filho dela, né? Com certeza. Ela vai correr, ela vai dar um jeito. Exatamente. Vai. E assim, a gente vê as mães, às vezes, trabalhando de noite, aí arruma alguém para cuidar da criança, dela trabalha a noite inteira, no outro dia ela vai, leva pra terapia, dorme 2, 3 horas por dia. Então, assim, é muito tenso, é difícil, por isso que a gente fala muito para as mães sobre isso. Não é egoísmo você cuidar de você. Você precisa se fortalecer, né? Então, o que você estava falando naquela hora das mães, né? Eu falei que a gente tem que pensar por esse lado, porque existe um estudo que diz, e ele é um estudo científico de uma grande universidade internacional, que o estresse de uma mãe de autista é comparável ao estresse de um soldado de guerra no fronte. Vocês já imaginaram um cara lá com um fuzil, com a possibilidade de qualquer segundo ele levar um tiro e morrer, né? Exatamente. Então, esse é o estresse que uma mãe de autista passa. Sim. Tá? É uma coisa, se você parar para pensar, se imagine lá no meio da confusão, da guerra, todas as probabilidades as mais nefastas possíveis. Então, a gente vive sob alerta. Então, afeta a saúde física da mulher também. Sim. Nós temos estudos muito consistentes sobre isso, sobre o impacto na saúde física após o diagnóstico, né? Então, não deixar de ir no seu médico, não deixar de se alimentar bem na medida do possível. Quem tem família, porque infelizmente não é isso que acontece para todo mundo, né? Mas aquelas pessoas que têm uma família que é uma família acolhedora, que é uma família que está ali, que falou, não, nós vamos abraçar junto essa causa, aproveite. Aproveite e tire um tempo para você. Porque quanto menos apoio essa mãe vai ter, mais ela vai se sobrecarregar e menos ela vai cuidar dela. Então, assim, consequentemente, quem vai sofrer vai ser esse autista também, né? Então, a gente tem que olhar para todo esse contexto. Isso a gente tem falado muito na formação das políticas públicas. Porque o Estado tem que olhar para o imediato daquilo que a pessoa com deficiência autista precisa, sim, mas o Estado tem que olhar para o futuro desse autista, que provavelmente não vai ser um indivíduo totalmente produtivo. Então, se o Estado olha só pela questão numérica, vamos tirar, não achem que eu seja uma pessoa fria, tá? Mas é que a gente tem que olhar pela realidade, né? Você tem que olhar. Que o Estado tem que olhar para isso. Essa criança, ela vai crescer. Vai ser uma criança que vai depender da assistência social, né? De todos de repente, programas assistenciais que o governo oferta, né? Essa mãe também vai ser uma mãe que vai adoecer mais. Essa família vai adoecer mais. Então, o impacto do diagnóstico do autismo, ele não se resume só ao diagnóstico em si naquela família. Se resume a uma proporção muito maior. E isso é uma coisa muito séria que a gente tem que discutir, porque nós estamos tendo muitos diagnósticos, nós estamos numa fase com autistas, até aí a adolescência, um número muito grande. E já eles já vão estar num outro patamar de idade, de necessidades físicas, emocionais, alimentares. Então, tudo isso, a gente, família, mas o Estado tem que se preparar para isso. Porque senão o impacto vai ser muito, muito duro, entende? E, consequentemente, quem vai sofrer? A mãe, não o autista. O autista, né? E a mãe, por consequência. Com certeza. Nós, cidadãos, né? A gente precisa conversar sobre isso, sim, né? E assim, gente, como você falou, autista no mercado de trabalho. Eles podem ser produtivos. Eles podem ter uma vida perfeitamente normal, podem trabalhar, desenvolver, cada um dentro da sua limitação, lógico, né? Mas a gente tem empresas em Cascavel, graças a Deus, que já estão se desenvolvendo nesse sentido e já estão acolhendo os autistas também. Né? E isso é muito bacana. Com certeza. O trabalho para eles em si é fantástico, porque eles vão desenvolver a capacidade social e hierárquica. Muitas vezes eles têm dificuldade com hierarquia. Com hierarquia, exato. Comandos,
porque, né, alguns são muito metódicos e têm o toque, então eles são muito metódicos para fazer as coisas, então eles vão ajudar a desenvolver isso e podem sim se tornar pessoas que vão trabalhar e produzir, né? Isso dependendo, é claro, do grau de autismo que ele tem, né? Das comorbidades comorbidades, exatamente. Mas assim, você pega um autista para trabalhar com você, trabalhar na tua empresa, ele vai ser o que vai chegar sempre na hora, ele vai seguir as regras, porque ele é muito certinho com regras são feitas para ser seguidas. Essa é a filosofia do autista. Exatamente. Né? Ele vai fazer tudo dentro do processo. Você disse que é A, que vem o A, o C e o K. Ele vai fazer o A, o C e o K. Não, ele não vai resolver mudar para o A, para o B, para depois e para o C, para depois. Não, ele vai fazer dentro da metodologia que você passar para ele. Ele vai seguir aquela metodologia, né? Exatamente. E ele vai ser aquele cara que vai estar ali. Vamos começar um projeto? Vamos chamar o autista porque ele vai dar o up, a explosão. Ele pode não finalizar. Principalmente se ele tiver TDAH, como comorbidade. Sim. Mas ele vai ser aquele que vai dar o up e a explosão. Entendeu? Que vai atiçar todo mundo. Muitas vezes ele vai ser aquele líder que vai... Vamos fazer assim. Ele é muito... proativo, né? Proativo, Alguns, né? Alguns. Alguns são mais... Quando a dificuldade social é maior, ele até tem ideias boas. Ele pode ter ideias, como qualquer pessoa, né? Principalmente se for na área do hiperfoco Exatamente. Mas, às vezes, a dificuldade aí social de comunicar, de trazer isso pro verbal é grande. Então, talvez ele não consiga tão rapidamente. Ele tem que ter, né? Então, muito importante esse assunto, esse fato que você relatou agora, que a gente tem falado muito sobre isso. Porque daí é as fases, né? Daí tá na fase adulta. E agora? Vamos trabalhar? Aonde vamos trabalhar? Eu tenho uma formação? Não tenho? Vou fazer uma formação. Nós estivemos conversando, fizemos um projeto com a SIC o ano passado para a inclusão da pessoa com autismo nos comércios, né? Na indústria, no comércio. E preparando os colaboradores para que eles conheçam o que é o autismo, como receber um colaborador, colega com autismo, e para aqueles também que vão trabalhar e vão receber o cliente autista. Né? Então, o que a empresa pode fazer? O que a loja, desde o comércio pequeno até o comércio grande, pode fazer? A gente tem visto alguns movimentos aí, principalmente da rede supermercadista, no sentido de ter um som mais baixo, ter uma música suave, porque alguns supermercados, às vezes, colocam aquelas ofertas, mas num tom muito alto. Então, às vezes, o autista está lá dentro, ele começa a ficar incomodado por conta do sensorial, da sensibilidade auditiva, né? A questão de muita luminosidade, muitas luzes ao mesmo tempo. Então, nós fizemos uma série de conversas com a SIC montou um projeto, isso foi direcionado a todo o comércio e indústria da região de Cascavel, a todos os associados, né? Então, eles foram orientados, e muito bom, porque a gente teve uma resposta extremamente positiva. E agora, que nós vamos entrar em abril, que é o mês, dia 2 é o mês internacional para conscientização, nós vamos novamente, a SIC vai trazer esse assunto, né, para todos os seus associados. Até estou falando em nome da SIC aqui, porque é uma coisa bacana, você falou do trabalho, a gente complementa, né? Mas é importante que a gente discuta e que as pessoas, tendo dúvidas, os comerciantes, né, as pessoas que têm algum tipo de, vamos dizer assim, de comércio, enfim, seja ele pequeno ou grande, que tragam para nós, que a gente pode orientar no sentido de como receber melhor essa pessoa. Claro que é uma coisa muito de momento, né? E, assim, o principal é não pré-julgar, porque a gente vê muito, que a gente logo imagina, uma criança autista tendo uma crise, né? Chorando, às vezes jogada no chão. Ah, essa criança é mal educada. Como a gente já passou por isso enquanto mãe. Ah, essa criança... Não, ele não tá bem. Vamos ver primeiro o que ele tem, né? Posso conversar? Pede licença para a família, senta ali. Às vezes a criança está até no chão. Eu já sentei no chão para falar com uma criança. Então, assim, essa é a maneira que você se coloca no lugar dela e fala... Aí ele vai olhar e vai falar, pô, ele tá aqui do meu lado, ou ela tá aqui do meu lado. Ele vai olhar diferente. É um outro tipo de acolhimento diferente que você literalmente está de cima para baixo, né? Outra, né? O autista, ele não é um ser extraterrestre, gente. Exatamente. Né? Ele é uma pessoa absolutamente normal, fisicamente, mentalmente, né? Ele é normal. Né? Você olha para uma pessoa na rua, você não diz, ele é autista. Não, né? A gente vê muitos autistas trabalhando na TV, trabalhando em filmes. Muito. Muito. Tem muito mais do que a gente imagina. Alguns até já estão assim, agora com essa
abertura, parece que as janelas estão se abrindo, graças a Deus, as pessoas estão tendo menos medo de se assumir, as pessoas né? estão falando mais. Exato. E é justamente isso que você falou, a gente preparar o nosso comércio também para receber aquele cliente que é autista, né? Não que você vai tratar ele de uma forma diferente por ser... Não, você vai tratar ele da melhor forma possível. Como você trataria qualquer outro cliente, como você trataria né? os clientes, Exatamente. né? É bem bacana isso. Tá, Samantha, agora, eu tô suspeitando lá que meu filho é autista. O que eu faço? Então, você tem 2 caminhos. Sempre a pessoa habilitada para fazer um diagnóstico de autismo é um neurologista. Se for uma criança, um neuropediatra. E a gente sempre indica que vá num neuropediatra. O pediatra, claro, porque o que acontece, Vânia? Que é uma coisa também que melhorou, graças a Deus. Nós temos aí nos países mais desenvolvidos, já há muitos anos, protocolos de avaliação que o pediatra faz ali naquelas consultas rotineiras. Ele percebeu alguma questão de atraso do neurodesenvolvimento por brincadeiras pequenas que ele faz, ele já percebe, ele já encaminha. Agora, de poucos anos para cá, nós temos uma determinação da Sociedade Brasileira de Pediatria para que esse protocolo seja aplicado nos consultórios pediátricos, tanto no SUS quanto no particular. O que a gente vê? Uma dificuldade, agora os pediatras, mais os de convênio e os particulares, eles aplicam. Os não desmerecendo nenhum profissional. A gente entende todo o contexto, que às vezes é o único pediatra naquela unidade de saúde. Claro que não é justificativa, mas a gente, trazendo para o contexto da realidade, a gente que está observando de perto, são muitas dificuldades às vezes. Então, muitas vezes o profissional gostaria até de tratar e fazer uma consulta com mais qualidade, mas ele não tem tempo hábil para isso. Mas é importante que se pense nisso e que eles que venham a fazer. Agora estão sendo feitos, tá? Então, ele faz uma avaliação até os 18 meses. Percebeu alguma alteração? Já encaminha para o neuropediatra. Então, se eu estou desconfiada, não foi meu pediatra, por exemplo, eu estou lá na escola e o professor do meu filho lá no CMEI acha que tem alguma coisa diferente acontecendo. Vamos para o neuropediatra. O psiquiatra também pode fazer diagnóstico de autismo. Só que o que acontece? Geralmente, quando o psiquiatra faz um laudo de autismo, ele já está lidando com um paciente mais velho, né? A não ser que foi num neuropediatra, uma criança, mas ela tem algumas comorbidades comportamentais mais importantes, que esse neuropediatra pede uma avaliação do psiquiatra também. E eles trabalham em conjunto. A gente tem vários casos. Aqui lá no CETEA, existe um psiquiatra que atende crianças também, né? Então, assim, alguns casos com mais comorbidades, com mais agravantes, o psiquiatra e o neuro trabalham juntos. É bacana porque são escolas de formação diferente da saúde mental e que se complementam. Então, é muito bacana isso, que tem essa oportunização para as famílias. Então, se eu estou desconfiada, eu posso levar no neuropediatra ou posso também fazer uma avaliação neuropsicológica, que é uma neuropsicóloga que faz. Ela não dá diagnóstico, mas ela vai sair um laudo onde ela vai verificar a parte da cognição, as melhores habilidades, as dificuldades que ficarem aparentes, né? Inclusive a questão cognitiva, se ele tem chama atenção para uma alta habilidade, para uma superdotação. Com esse material, você vai ao médico. O médico é o único profissional que pode dar o laudo mesmo de autismo com o CID, que é o Código Internacional de Doenças. Tá? O CID, ele baliza, né? Cada doença, cada distúrbio, cada transtorno tem um CID. Para que serve isso? Porque dentro desse CID, se você for lá no livro do CID, pegar o CID do autismo, que agora é o CID-11, né? Ele vai ter lá as subdivisões. Aí você vai entender, olha, tem esse sinal aqui que me remete, então fechou. Você tem que fechar critérios, ter vários critérios preenchidos para você ter o diagnóstico, né? Às vezes, quando é um autismo que a gente chama nível 1, que tem poucas comorbidades comportamentais, às vezes não é numa primeira consulta que o médico fecha o diagnóstico, né? Principalmente se a criança for muito pequena. Então, ele vai pedir uma avaliação, ele vai pedir avaliação de profissionais numa rede multi, que não só o neuropsicólogo, mas o fonoaudiólogo, o psicólogo, o terapeuta ocupacional. Cada um dentro da sua área vai fazer a sua avaliação, juntando essas informações, ele vai dar o laudo de diagnóstico positivo para o autismo ou não. Então, hoje nós não temos nenhum exame laboratorial que possa dizer é autista, não é autista. É uma avaliação puramente clínica, tá? Puramente clínica. E é complicado, né? Porque às vezes você pega a minha filha mesmo, quando era pequena, ali, os 2, 3,
4 anos, assim, nunca apresentou, os sinais eram muito pequenos. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que os sinais estavam ali, mas eram muito pequenos, eram muito sutis. Certo. Era o contato com a terra, com a areia no corpo que ela não gostava por causa da sensibilidade, era o barulho do liquidificador ou fogo de artifício que assustava. Sim. E são sinais muito, muito pequenos, Sutis, muito né? sutis e discretos, né? Que a gente às vezes passa batido ali no dia a dia. Aí vem um professor e diz, olha, tem algo que não tá certo, né? Ou entra um outro profissional. Isso é importante, porque às vezes a criança passa mais tempo na escola do que na casa. Exatamente. Esse é um outro fator até, aproveitando o gancho, que faz hoje a gente ter um número maior de diagnósticos. Claro que a gente teve um aumento no número de casos também. Mas o que acontece? As crianças estão indo cada vez mais cedo para as escolas. Sim. Tá? Claro que em casa a mãe vai perceber. Mas como você mesmo disse, às vezes é tão sutil. Mas essa professora, ela vai estar ali com essa criança num contexto social. Que vai ter outras crianças, onde necessariamente ou que invariavelmente você vai ter algum tipo de comparativo. Ninguém fica comparando com ninguém, porque as crianças, elas têm os seus marcos do desenvolvimento, né? E, claro, às vezes o Chiquinho andou com 1 ano, o Joãozinho com 1 ano e 2 meses. Tudo bem, beleza. Que a gente não pode ficar comparando e também não pode usar aquela bendita daquela, não, cada criança tem seu tempo. Não. Se você acha que tem alguma coisa errada com o desenvolvimento da sua criança, procure um profissional da área de saúde. Eu sou da seguinte opinião: pecar pelo excesso do que pela falta, porque se tratando de neurodesenvolvimento, o tempo, ele é muito importante, ele é fundamental. Porque daí você pega toda a janela de desenvolvimento da criança, em que o cérebro dela está se multiplicando em uma velocidade astronômica. Então, você pode trabalhar muito para melhorar o futuro dela, caso ela tenha algum transtorno do neurodesenvolvimento. Entendeu? É verdade. E quanto Entendeste? antes começar as terapias, principalmente as ocupacionais, que são treinos, né? Sim. São treinar as habilidades dessa criança para que ela desenvolva dentro do mais, digamos que, mais normal possível, né? Para que ela, na verdade, para que ela se desenvolva melhor. Sim. Porque eles precisam de um pouquinho mais de atenção. Com certeza. Ele vai. As áreas onde ele tem as dificuldades trabalhadas, elas têm que ser trabalhadas, né? E trabalhadas, elas não vão. Ele não vai carregar essas dificuldades. Ou pelo menos vai carregá-las, mas de uma maneira mais amena, mais tranquila, tá? Sim. Tá. Você falou um pouquinho no começo sobre as comorbidades, né? Certo. Vamos deixar um pouquinho claro. O que são as comorbidades no autismo? Então, comorbidades são transtornos que você pode ter. Então, por exemplo, pessoa que tem um transtorno de ansiedade. Então, ela vai lá no psiquiatra, ele vai também ver se encaixa nos critérios, vai diagnosticar. Ele é um ente que está lá no livro, no Código Internacional de Saúde e Doenças, como transtorno de ansiedade, tem o número dele e tal. O autista, ele é uma população que tem muito mais chance, até 40%, 50%, de desenvolver vários transtornos comportamentais associados. Ansiedade, sono, alimentação. Então, todos esses que às vezes você pode ter independentemente sem ter autismo, né? Não é porque você tem ansiedade que você é autista. Mas se você é autista, você tem grande chance de ser ansioso. É isso aí. Né? Ele E aí aquela sopa de letrinhas. TDAH, TDAH, TOD, ansiedade, bipolaridade, depressão e por aí vai, né? E ideações suicidas, alguns têm, às vezes, por isso também tem que se cuidar muito com a medicação que você dá para o autista. Então, sempre o médico, por isso às vezes tem famílias que não entendem, começa a dar o remédio e já quer parar. Não. Às vezes dá a reação nos primeiros dias, depois isso vai se acomodar, o corpo vai acomodar. Claro que percebendo que, sei lá, 7 dias, 10 dias de medicação, houve uma piora do quadro ou nada, tem que voltar a conversar com o médico também. Então, cada caso tem que ser avaliado e visto de uma forma individual, exatamente. E é aquela, eu vi uma matéria que eu achei bem interessante, que o índice de suicídio entre meninos é maior em mulheres autistas que passaram por depressão e crises de ansiedade. Entendeu? Porque a mulher, a menina autista, a criança ou adolescente, eles tendem a mascarar os sintomas, né? Exatamente. E aí, nessa de mascarar os sintomas, ela acaba entrando em depressão,
né? E isso pode, não que vá levar, mas isso pode levar ao suicídio. Por isso que nós temos esses índices maiores também, né? De ter um posicionamento, isso a gente vê de uma forma geral, né, na sociedade com relação à mulher, em relação aos comportamentos que são exigidos socialmente da mulher. Então, a menina autista, ela vai ter estereotipia, que são aqueles movimentos estereotipados, repetitivos, né? Que são na função de organizar o cérebro, que todo autista pode ter em algum momento do seu diagnóstico, alguns mais, outros menos, alguns que depois, ao longo da vida, de acordo com o acompanhamento que tiveram, eles vão eliminando. E vão né? aprendendo a se controlar de outras formas. Né? Exatamente. Então, essa menina pode ter. Aí, socialmente, ela é exigida. Não, você não pode isso, você não pode aquilo. E isso tudo vai ficando guardado e pode realmente se tornar uma coisa que vai levar a uma depressão, uma não autoaceitação, né? E se ela não tiver um acompanhamento psicológico adequado, isso pode, infelizmente, trazer ideias suicidas e, infelizmente, corroborar para um suicídio, né? Infelizmente. É verdade. E você falou uma palavra que eu gosto muito, que é autoaceitação, né? E é difícil pro autista aceitar a sua condição. A minha filha, ela demorou, acho que 1 ano e meio para se aceitar e se assumir como autista. Até então, ela tinha vergonha, ela não gostava nem que eu falasse que ela era autista. Sim, exatamente. Entendeu? E todos eles passam, principalmente ali na adolescência, que nós temos vários questionamentos. E aí vem o grupo social e cobra mais, os amigos, né? Então, assim, por quê? Por que eu sou assim? O meu filho mais velho, que ele tem a outra síndrome, e ele tem vontade de fazer algumas coisas que ele sabe que ele não pode, ele não consegue, inclusive pela questão motora. Ele fala, mas por que eu nasci assim? Por que Deus me fez assim? Aí, claro, entra toda a psicologia da mãe e mexe muito com a gente isso, né? Com certeza. E a gente sabe que a gente ama o nosso filho do jeitinho que ele é. E se ele viesse de novo desse jeito, a gente ia amar de novo. Mas assim, você trabalhar tudo isso, explicar isso para a pessoa, para o seu filho, né? Diante desse sofrimento que ele tem, não é fácil. Não é fácil. Mas a gente tem que entender e se autoaceitar, buscar assim, olha, eu sou um indivíduo que tem as minhas qualidades, né? Enaltecer aquilo que eu tenho de bom, procurar vivenciar boas experiências, que isso vai trazer mais autoaceitação, vai trazer aí um conforto emocional para mim e é um ciclo do bem, né? Sim. Mas às vezes é difícil de você quebrar tudo isso e transpor essa barreira, né? Da não autoaceitação. É bem complicado, né? Começa pela família. A família aceitando aquele indivíduo do jeito que ele é, né? Não tratando ele de forma excluída ou diferente. Exatamente. Mas acolhendo ele, né? Com certeza. Já é um passo para que ele se autoaceite, se autoentenda e se desenvolva. E tem autonomia, né? Que eu acho que é uma das principais preocupações dos pais, dos autistas, é a autonomia dos seus filhos, né? Nós estamos falando também da questão do autismo, ele tem graus. Sim, né? ele tem 3 níveis, né? O nível 1, 2 e 3. Exato. São os níveis de suporte. Sim. Tá? Não existe autismo leve, nem moderado, nem grave. Autismo é autismo. Para quem tá chegando agora, né? Até pouco tempo atrás, antes de uma reforma aí que de 2013 para cá, que houve uma reforma na nomenclatura, a gente falava em autismo leve, autismo moderado, severo, né? Não verbal. Claro, às vezes a gente tem autista nível 1, que é não verbal. Mas por quê? Porque às vezes descobriu o autismo. Ontem eu conheci um menininho que foi diagnosticado agora, poucas semanas atrás. E assim, quando eu comecei a conversar, porque eu conversei com a família, porque eles conheci comercialmente, por uma questão comercial. Aí eu vi, né? Aí eu já bati o olho e falei, a gente já tá acostumada, né? Então, ele é um nível 1, mas ele é não verbal. Porque ele quase não tá... Ele fala assim, ele repete uma coisa ou outra. Então, se ele for para fono, for bem atendido, eu tenho certeza que daqui a pouco tempo ele será verbal. Então, os níveis, né, novos níveis 1, 2 e 3, é o nível de suporte que aquele autista precisa. Não necessariamente ele não possa ter uma condição um pouco mais agravada sendo nível 1 em uma situação da vida dele. Sim. Por isso que é também muito complexo isso, né? A criança, ela está em desenvolvimento. Então, é muito comum, eu já vi alguns casos em que a criança foi diagnosticada a nível 2, mas ela fez todo acompanhamento, desenvolvimento e terapias, e hoje ela é classificada a nível 1. Exato. Então, quer dizer que a criança está em desenvolvimento, então ela pode evoluir nesse sentido. Assim como, infelizmente, ela pode evoluir negativamente, caso ela não tenha o apoio, né, o apoio necessário. Por isso, a gente bate muito nessa tecla do diagnóstico precoce e da intervenção precoce.
precoce. Não adianta também fazer o diagnóstico e ficar esperando muito tempo para fazer a intervenção. Diagnosticou, comece a intervir. Né? Porque o prognóstico de qualidade de vida e autonomia desse indivíduo vai ser muito melhor o quanto antes ele for participar, né, das terapias e for feitas as intervenções adequadas e de modo científico, né? Que a gente também bate nessa tecla, terapias baseadas em ciência, né? Sim. E você falou em medicação também, né? Gente, assim, não existe uma medicação para autismo. O que a gente faz é medicação para as comorbidades. Exato. Tem ansiedade, está num grau muito elevado, que está atrapalhando a vida da criança ou do adolescente, entra como medicação para ansiedade. Claro que de acordo com o neuro ou psiquiatra. Sim, orientação médica, né? Lugar, acompanhamento, né? Inclusive laboratorial, que a gente estava falando antes, né? E a gente... Muitas famílias às vezes esquecem, porque esses medicamentos eles fazem alterações nas vias biliares, né? Na questão hepática, em outras... Ainda mais outras situações, ainda mais por se tratar, às vezes, de crianças. Mas que é necessária a medicalização. Existem correntes que não são a favor da medicalização. Eu não sou a favor da medicalização e ninguém é no sentido de dopar a criança. Né? O intuito da medicação é ajustar o comportamento no sentido de deixar ela mais tranquila, com menos fobia, menos, né? Para ela poder, inclusive, aproveitar a terapia. Porque se ela for para terapia e ela estiver muito desorganizada, ela não vai aproveitar essa terapia. Então, o medicamento vai organizar, vai trazer um pouco mais de tranquilidade, de foco para esta criança, ela vai absorver mais, muito melhor o que ela que for ser apresentado para ela na terapia, e o desenvolvimento dela vai ser melhor também, com certeza. Mas eu vejo que eu tinha muito preconceito contra a medicação, entendeu? Até eu ver que realmente era necessário fazer. Sim. Hoje a minha filha, ela toma medicação para ansiedade, sabe? Tipo, melhorou muito a vida dela. E assim, para nós como mães, ver o filho tendo uma qualidade de vida melhor, sendo com medicação ou não, exato. gente... É isso que eu ia falar. Na verdade, assim, não que você vá ficar... Não é, né? É que você falou, não é Não é dopar, criança. e não é todo autista que precisa. Exato. Claro que a gente tem uma porção de autistas que não vão precisar de medicação, às vezes numa fase mais complicada da vida, na adolescência. Ou por um determinado momento, eles vão precisar tomar. Às vezes até aumentar a dose, depois reduz. Então, por isso, o acompanhamento constante com o seu médico, né, que é orientador, né, é muito importante, porque você vai avaliando se naquele momento o que é necessário, e não só de medicação, mas também de terapias, né? Porque o neurologista e o psiquiatra, eles têm ali uma visualização daquele pacotinho daquele paciente para dizer, não, agora precisa muito da terapia ocupacional, né? Isso vai muito da família também, porque às vezes, assim, a gente observa um comportamento, fala assim, nossa, esse comportamento tá complicado. Né? Principalmente em pensamentos, eles têm um pensamento costumam ter pensamentos muito restritos, né? Isso, uma rigidez cognitiva, rigidez cognitiva. Exato. Essa caneta é azul e ninguém vai me convencer que ela não é azul, né? E esse é o pensamento restrito deles, e isso às vezes dificulta eles entenderem algumas coisas, né? E aí quando você percebe isso no seu dia a dia, conversando com a criança, né? Tá ali no convívio, você chega pro terapeuta, pro psicólogo, pro psiquiatra e fala assim, olha, meu filho está tendo muita dificuldade com rigidez de pensamento, com rigidez cognitiva, precisamos trabalhar, de que forma nós podemos trabalhar isso? Porque aí você auxilia na sua casa, porque você passa mais tempo com a criança do que o terapeuta, e o terapeuta vai trabalhar aquilo também em clínica, né? Exatamente. E uma coisa importante para os pais que estão nos ouvindo, né, assim, os pais que estão indo para terapia e tudo, é aprender sobre a questão. Claro que você não vai ser um terapeuta formado. Não. Muitos pais até vão estudar, e é bacana isso, né? Mas assim, tentar estar muito próximo desse terapeuta, e a boa terapia, o bom terapeuta também vão te ensinar a como falar na mesma língua na sua casa, na escola. É isso que vai dar um upgrade aí no desenvolvimento do autista. É todo mundo falando a mesma língua. Todos os ambientes que esse autista frequenta precisam estar ali na mesma sintonia, né? Porque, claro que a terapia é muito importante dentro do consultório, mas ele é um tempo muito pequeno. Esse autista, ele não vai deixar de ser autista na escola, ele não vai deixar de ser autista na casa dele. Então, todo mundo tem que estar focado, né, nessa mesma vibe, assim, olha, como a gente vai trabalhar com essa pessoa? O que eu preciso aprender, né? Porque, às vezes, os pais querem super proteger, né? Ou fazer algumas outras coisas que não são adequadas para o diagnóstico de autismo, né? Que, na verdade, a intenção é a melhor,
é ajudar o seu filho, ajudar o netinho, ajudar o sobrinho, mas acaba não ajudando. Então, a conversa com a equipe terapêutica é sempre muito boa, muito profícua, assim, vai ajudar essa família a como eu posso conduzir fora da terapia, né? E o desenvolvimento vai ser melhor, com certeza. Verdade, por aí. Você tinha falado também que não existe exames, né? Para diagnosticar o autismo, exames clínicos, só anamnese e avaliação de comportamento. Isso, tanto, vamos dizer, neuropsicólogo, eu resolvi levar no neuropsicólogo para depois levar no psiquiatra ou no neuropediatra, caso esse laudo neuropsicológico me aponte mesmo alguma coisa, quando você está desconfiado, né? Você vai chegar, ele vai fazer uma avaliação, ou se você não fez, ele vai fazer toda uma avaliação, um histórico, e por ali vai ser o diagnóstico, ou de vez mais o encontro, daí o diagnóstico. O que acontece? Hoje a gente tem algumas ferramentas da genética para ajudar, né? Porque a gente sabe que o autismo, ele tem um fundamento genético. Sim. Num último estudo de 2022, eu depois, assim, como eu não sou da área da genética, a gente fica sabendo das coisas, mas não consegue estar por dentro. Eu sei que devem ter coisas mais atuais, mas um muito importante que ainda é usado como referência, no final de 2022, na Inglaterra, 134 genes envolvidos no diagnóstico do autismo. Por isso é muito complexo. São pequenas falhas genéticas que, se você fizer uma avaliação genética nesse autista, você vai encontrar e eles fizeram comparativos, entendeu? Tá? Então, por isso que não dá para ter um exame, porque para outras síndromes existem, por exemplo, a síndrome do meu filho, vou usar ela como exemplo, a síndrome de Williams. Nós temos os braços, né? Aquelas cadeias de gene. Então, o braço longo, braço curto, braço longo. Então, o braço longo na síndrome de Williams, do cromossomo 7, então, uma parte X lá do braço longo, tem um corte que a gente chama de deleção, falta um pedaço. Essa deleção, essa falta, é que justifica uma série de dificuldades orgânicas, inclusive cognitivas, na síndrome de Williams. O autismo, como a gente tem esse boom de 134 genes diferentes, com alterações e pedaços e diferentes características desses cortes, ainda não há como você usar um exame. Não tem uma coisa... Não, eu vou fazer o exame e já estou diagnosticando autismo, entendeu? Mas o motivo para dizer que cada autista é único. Exatamente. Mas ele é uma ferramenta. Por quê? Que muitos médicos mandam fazer. Eu acho, na minha humilde opinião, a gente até tem discutido isso também com a Secretaria de Saúde do Estado, que a gente teria que ter um banco genético. Existe em Curitiba, mas assim, já foi mais ativo agora que é do HC, tá? A gente, então, não tem para onde encaminhar. Mas fazer uma avaliação genética em toda a população autista. E eu acho que isso logo, logo vai acontecer. Por exemplo, fez o diagnóstico, já vai para uma avaliação genética. Até para a gente usar como dados para uma futura pesquisa. Poxa, um grupo de 10 mil autistas, os 10 mil apresentaram tal falha igual. Opa, já é uma coisa a mais. Então, se eu pego um exame desse que tem essa falha, significa que aquilo que eu vi na clínica está se confirmando no laboratorial. Mas hoje a gente não tem um exame mais, sabe? Ainda está muito correndo, e eu acredito que tem muito para avançar nessa área de genética, para a gente ter alguma coisa focada, um diagnóstico, uma confirmação laboratorial daquilo que a gente vê na clínica, né? E tem umas pessoas que falam também de ressonância, né? Para ver a questão do desenvolvimento do cérebro. São sinais. A gente tem também na medicina de imagem, já alguns estudos mostrando que na população autista, tal parte do cérebro pode ser assim. Geralmente tem tal parte aumentada ou parte diminuída. Mas ainda é também um caminho que está se abrindo. Por quê? Nenhum autista é igual. Então, por exemplo, eu vou pegar 10 autistas, se eu fizer 10 imagens em todos, nós vamos ter imagens diferentes, com alterações diferentes, entende? Então, essa é a dificuldade. Por isso, o bom profissional para fazer avaliação clínica é fundamental. Porque o que hoje a gente tem de mais correto, assim, de mais firme, de mais consistente para diagnosticar é a avaliação clínica ainda, tá? Existem algumas coisas, assim, na questão do autismo que são muito marcantes, né? A minha filha, ela tem um bichinho sensorial. Ela tem, desde pequenininha, ela tem aquele bichinho sensorial. Então, quando ela passa por algum estresse muito grande, ela leva junto. E ela tem pânico de médico, né? E hospital. Ela vai quando é necessário. Mas ela tem pânico. Então, ela vai com o cordão de autista dela. Certo. Porque ela tem um cordão de girassol, né? Que identifica. Tem a carteirinha de autismo, que também é uma forma de identificação do autista, até para você
cobrar os seus direitos e Sim, as suas coisas. Sim. E ela vai com aquele bichinho. E eu acho bonitinho porque quando a gente vai no médico, pelo menos aqui em Cascavel, a gente sempre foi muito bem atendida nesse ponto. Não posso me queixar nenhuma. Muito As bom. profissionais sempre foram muito solícitas, sempre os médicos também muito solícitos. E eles atendem, né? Entenderam bem essa demanda, principalmente na questão de espera para ser atendido. Certo. É que a gente sabe, até para quem está nos ouvindo, existem leis para isso, né, Existem Vânia? leis pra isso. Tanto de preferência quanto de prioridade. Agora nós temos a lei da priorização. Então, dentro da preferência, a prioridade é do autista. Porque tá? o autista, numa fila de supermercado, por exemplo, muito estímulo, né? Então, ele pode entrar numa crise. Eu já tive isso. Você sabe que a minha filha de 13, que é uma autista nível 1, né? Então, assim, nível 1 não é... Por isso que a gente diz, não existe autismo leve. Tem crise também, tem momentos bem difíceis. Mas é uma característica dela de não ter muitas crises. E nós estávamos no supermercado, num dia de muito movimento no supermercado, tinha barulho, então, das pessoas falando, coisa batendo e tal. Aí, de repente, eu me perdi dela, porque ela gosta de passear, mas eu fico monitorando, ela já é grande e tudo, né? Mas, enfim. Mãe é mãe. Mãe é mãe, né? Aí, Rebeca, onde você tá? Eu tô aqui no setor do chocolate, eu tô aqui, não sei o quê. Daí a pouco, eu ia pro caixa já, tava com meu carrinho cheio, e eu vi a Rebeca de longe chorando e fazendo assim. E já nisso, eu tive a sorte de ter uma pessoa abençoada que entendeu, né? Ela começou a balançar, colocou a mão na cabeça, gritar, chorar. Ela falou, mãe, eu não tô bem, eu tô... Aí, sabe? Ela não sabia nem explicar. Entrou numa crise por conta, acho que do barulho, muito cheio, tava um pouco calor, nem tava tão calor, mas estava. Aí essa pessoa acolheu, abraçou. Então, assim, muito importante que a gente tenha empatia nesses momentos, né? Bastante. Sim, e eu bastante fico... empatia. Por isso a gente tem que fazer o que a gente tá fazendo aqui, né? Conversando e falar bastante sobre isso, Por isso que, desculpa, eu te cortei da crise, mas o bichinho sensorial é muito importante, sabia? Não só o bichinho, de repente, aquilo que a pessoa autista se sente segura, no momento que ela não vai estar bem, que ela possa ter aquilo perto, né? Que a gente chama que é um elemento ali de transição, seja um bichinho, enfim, a minha filha, ela gosta muito de fazer assim, ó, na roupa. Sensorial, ela faz assim muito na roupa, ela fica beliscando a roupa. Eu vejo que quando ela tá muito agitada, não tá bem, é a primeira coisa que ela faz. Então, é uma maneira de acalmar o cérebro dela. Então, a gente sempre tem o costume de dizer, não faz assim, não sei o que, para as crianças. Não, tira essa mania aí. Observar, porque se a criança tem algum comportamento nesse estilo, isso pode estar remetendo a alguma coisa pela qual ela está passando, ela não está sabendo se expressar. Assim como tem crianças que entram numa crise, tiram a roupa. Porque a roupa incomoda por causa da sensibilidade. Né? Nós estamos passando por isso. Eu estou passando por isso com o meu de 25, que ele não teve. Ele sempre teve uma sensibilidade sensorial grande. Mas eu percebi que o sensorial dele, de 1 ano e pouco para cá, deu uma desestruturada. Então, ele não quer roupa, a gente já tira a etiqueta, tem que tirar a etiqueta de todas as roupas. Não é qualquer cobertor, ele tem o cobertor dele, porque o outro, ele fica incomodado, ele tira, ele joga fora. E agora ele tá arrancando a roupa. E ele arranca a roupa e fala que tá incomodando, aí ele começa a se esfregar, assim, sabe? Então, com cheiro, com barulho, isso tá exacerbado. Sim, a textura do tecido, tudo. E a comida, né? Que ele sempre foi muito seletivo. Mas isso deu uma piorada agora. Então, apesar de ele ter 25, quase 26 anos, você vê, agora ele tá tendo uma exacerbação de uma coisa que ele já tinha, mas que estava aparentemente sob controle. Então, essa é outra dificuldade do autismo. São as questões, né, todas inerentes ao comportamento, elas podem melhorar, piorar, às vezes se somar, né, enfim. Às vezes são fases também. Né? Às vezes é uma fase que ele passa por uma dificuldade maior, né, mudanças maiores, mudança de rotina, então. Nossa, é muito legal. Nossa, mudança de escola, mudança de tudo ambiente. tem que ser com muita previsão, com muita organização. Muito ensaiado. Exatamente. Nossa, porque senão... Mudança de ano escolar. Exato. Porque senão as crises, elas vêm e daí você pode ter um descontrole que ele não fica só naquele momento da crise. A pessoa se desorganiza por muitos dias, às vezes até por muito tempo, sendo necessário, às vezes, medicar de uma forma extra, né? Então, assim, o olhar cuidadoso de quem está junto, ele é muito importante, né? E a empatia também. Samantha, vamos encerrar? Deixa um recado pro pessoal. Claro. Assim, se fosse para você falar algo sobre o autismo, assim, que você gostaria de ter ouvido quando você recebeu o diagnóstico dos seus filhos? Olha, que o diagnóstico não é uma sentença. Não é
Não é uma sentença, não é dizer assim, olha, minha vida acabou, meu filho não vai ser ninguém, eu sou culpada por tudo. Então vem toda uma avalanche de maus pensamentos, né? Respirar, entender que outras pessoas passam por isso, né? É fácil, né? Parece fácil a gente falar, mas eu também já passei e ainda passo, né? Mas entender que são situações que vêm na vida da gente e que trazem as dificuldades. Vêm as dificuldades, mas elas vêm junto, todo um aprendizado, sabe? Vem um aprendizado, vem um amadurecimento enquanto indivíduo, enquanto mãe, enquanto família, né? E por isso a rede de apoio é tão importante. Então, se eu tivesse que dizer alguma coisa, sintam-se abraçados todos, sempre, né? Entendendo que outras pessoas passam por isso e que a gente está aqui. E esse foi um dos mecanismos, um dos motivos que impulsionou a gente a criar a MAC, para que outras mães não se sentissem só ao receber um diagnóstico, né? A maioria delas, quando vai falar com a gente, me procuram muito, né, no telefone. Nossa, eu não sei para onde eu vou, o que eu faço, eu tô desesperada. Algumas choram muito, outras, né? Outras pessoas já vêm com... eu já estava esperando, eu estava observando. Às vezes, aquela família que vem observando alguma coisa que não está legal, né? Um desenvolvimento que não está assim, adequado. E daí o diagnóstico vem até como um conforto, para falar assim, poxa, agora eu entendi o porquê, né? Então, são várias situações e fases, mas que todas elas podem ser superadas. Nós temos hoje profissionais muito bons para atender. Em Cascavel, nós temos profissionais extremamente qualificados, nós temos o médico psiquiatra, o psicólogo, né? Que pode cuidar não só do autista, mas da família, que é importante. E não sintam vergonha, porque as pessoas ainda têm uma falsa estigma de que o psiquiatra é para louco, né? Que antigamente usava-se esse termo. O psiquiatra, ele cuida da saúde mental das pessoas, né? E hoje a gente vive num mundo de muita solicitação, mundo de muita exigência, de que você tem que ter uma vida perfeita, de que você tem que ser o mais bonito, o mais magro, o mais inteligente. Não, você tem que ser você. Você tem que ser você e se aceitar e ser feliz do jeito que você é. Eu tenho a seguinte visão, agora eu vou colocar minha visão muito pessoal, que Deus não faz nada errado. Deus não atrasa, Deus não adianta. Deus é assim, é certeiro. Então, assim, se isso veio para sua vida, você vai ter a estrutura necessária para dar conta disso. Deus não dá o frio sem dar o cobertor também. É um ponto importante. Eu também acredito muito nisso, sabe? E no final das contas, a gente não quer romantização para o nosso autista. Não. A gente quer apenas que eles vivam, que eles sejam felizes. E que nós tenhamos respeito. Eu acho que a gente estava caminhando para isso. Eu fico muito feliz porque eu vejo há 26 anos atrás, 25, quando eu tive o diagnóstico do João, da primeiro diagnóstico dele, da síndrome de Williams, como foi difícil dentro da própria família. Eu ouvi coisas muito desagradáveis, mas assim, coisas que me feriram profundamente, que hoje eu posso falar sem me desesperar e sem chorar, inclusive, porque eu não conseguia falar disso sem chorar, né? E entender que você vai ter estrutura. De algum jeito ou de outra, você vai se encaminhar, as coisas vão seguir seu rumo. Sim, e a gente recebe, né, pauladas. Muitas, todos os dias. Mas vai ficar tudo certo. Aí a casquinha vai ficando dura. Vai. No fim, né? Não se desesperem. Exato. Você recebeu um diagnóstico ou suspeito, não se desespere. E autismo também não é moda. Ele está sendo mais diagnosticado, sim. Sim. Em função de toda essa campanha que está sendo feita, dessa facilitação do diagnóstico. Porque, exatamente. E assim, é muito importante que se tenha um diagnóstico correto. É muito importante que se faça o diagnóstico. Porque fica até mais fácil para você lidar com o seu filho, para entender como é que ele funciona e para ajudar a ele se desenvolver dentro. Se você não entender, como é que você vai saber o que você tem que fazer, né? Então, excelente essa colocação. Autismo não é moda. Nós estamos com uma quantidade enorme muito maior de profissionais habilitados e as pessoas estão procurando mais justamente porque as crianças também estão indo mais cedo para a escola. Então, assim, isso é muito bom, tá? O que a gente precisa é não preconceituar as coisas, né? Porque é moda. Esse aí, ó, não, essa criança não é nada. A criança tem seu tempo. Não, tem dúvida? Investigue. Eu acho que é pecar pelo excesso e não pela falta. Eu acho assim, ó, nós mães temos uma vozinha interior. Todas nós. Né? Com certeza. Que diz que existe algo ali. Se você tem essa vozinha e tá dizendo que existe algo ali, não se preocupe que vão te chamar de louca. Mas investigue.
né? Arregace as mangas e vai. Se Eu você não fizer exatamente. isso pelo seu filho, Ninguém vai fazer. né? Perfeito. Daí você vai ser chamada de louca de qualquer jeito, então... É porque eu fui chamada. Eu também Eu fui chamada quando eu tive o João, e aí quando ele tinha 2 anos e 5 meses, nasceu o Paulo. E o Paulo, perto dos 2 anos, estava num desenvolvimento muito bom. Existe um tipo de autismo que é assim. E ele anoiteceu bem, e no outro dia ele amanheceu completamente diferente. Em poucos dias eu falei, não, eu tenho que levar ele pro neuropediatra. Coloquei no carro, porque na época eu consultava com o João em Curitiba, porque ele teve muito acompanhamento lá, por conta da síndrome rara. Levei os 2. E foi a melhor coisa que eu fiz, sair de lá com o diagnóstico do Paulo. Mas eu fui taxada de, vocês não têm ideia, de tudo. Mas assim, a mãe, a gente nasceu para enfrentar o mundo pela defesa dos nossos filhos, né? Então, acho que mais uma defesazinha não vai fazer mal para ninguém. Se você tá achando que tem alguma coisa, realmente, vá, procure a orientação profissional adequada, né? Acho que vale a pena. Fique atento aos sinais, né? Exato. Sensoriais, interação social. O sono, aquela criança que tem um sono muito irregular, muito irritadiça, né? Que tem um comportamento assim de agressividade, às vezes, que você sabe que o ambiente que só você cuida, que ela de repente possa não estar sofrendo, por exemplo, algum tipo de violência, porque a criança que sofre violência também acaba sendo violenta, né? Refletindo isso no seu comportamento. Mas se você acha que tem alguma coisa diferente no desenvolvimento do seu filho, procure o seu pediatra, procure um neuropediatra e avalie, porque eu acho que é melhor assim, você descarta e fica tranquilo, né? Para não deixar de fazer aquilo que seja necessário, caso seja necessário. Gente, assim, se vocês gostaram do vídeo, ficaram até aqui, eu agradeço. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com todos que vocês conhecem. Porque as informações não são só para as famílias do autistas. São para todas as outras pessoas também que estão à nossa volta, né? Os nossos vizinhos que têm comércio, que vão atender pessoas autistas ou que vão receber funcionários autistas. Eles também precisam de informações, né? Com certeza. Então, assim, compartilhe esse vídeo o máximo que vocês puderem, pra gente levar mais informações para as outras pessoas também e desmistificar um pouquinho tudo isso, né? Exatamente. Porque, como eu digo, o autista não é extraterrestre. Não é. Ele é uma pessoa normal dentro da normalidade dele. Exatamente. E tá tudo certo, gente, assim como a gente. Cada um tem o seu jeitinho, eles também têm o jeitinho deles. Vamos respeitar, vamos aceitar e vamos acolher, né? Exato. Cada indivíduo, tanto neurotípico quanto não neurotípico. Não é verdade? Exato, eu gostaria de convidar todo mundo para seguir a gente nas redes sociais, né? amac.cascavel, né? Nosso Instagram. Serão todos bem-vindos. A gente pode tirar dúvidas por lá. Às vezes a gente até demora um pouco para responder, porque nós somos todas mães atípicas, que somos, né, da diretoria. Enfim, nós fazemos todo o nosso trabalho é voluntário. E assim, tem bastante gente para atender, mas a gente sempre responde todo mundo, tá? E a gente está de portas abertas para responder, de repente, não só pessoas que estejam com um diagnóstico ou desconfiando, mas de repente um comerciante ou alguém que queira tirar alguma dúvida, né? A gente está sempre à disposição, tá bom? E a gente pode auxiliar também da forma que a gente conseguir, né? Exato. Só chamar, gente. Só chamar. Obrigada pela oportunidade, tá? Eu que agradeço você ter vindo hoje. Foi maravilhoso e a gente está disponível sempre. Um abraço. Outro. Eu acho que esse ficou melhor que o outro.